Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Júlia Iscariote e essa é a primeira de uma série de aulas sobre teoria da pena. Como não podia ser diferente, a nossa primeira aula é sobre princípios. Bom, nós vamos começar hoje falando sobre os princípios constitucionais, os princípios explícitos na Constituição ligados à pena. Depois falaremos sobre princípios ligados ao garantismo. E, por último, sobre outros princípios ligados à noção de pena. Agora, então, começando propriamente com os princípios constitucionais explícitos. O primeiro deles é a intranscendência da pena, também chamado de pessoalidade, personalidade ou responsabilidade pessoal. A ideia é bem simples. Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Então, se eu for condenada criminalmente, meus pais não vão poder responder junto comigo, né? Não vão poder ser acionados para cumprir a pena no meu lugar ou cumprir junto comigo a pena. Os meus familiares, os meus filhos, enfim. Por quê? Porque a pena é somente minha. Caso eu venha a falecer, extingue a pena. Aqui é interessante lembrar da advertência em relação à questão patrimonial. Por que eu digo isso? Quando nós temos uma sentença condenatória no crime, ela gera efeitos cíveis, porque ela torna certa a obrigação de indenizar. Então, se eu for condenada criminalmente por um fato e já se estipular aí um valor mínimo para a indenização no cível, e antes que eu arque com esse valor, eu acabo falecendo. Eu, condenada, eu tenho o dever de arcar com esse valor, com essa indenização. Caso eu tenha deixado bens, que nós no direito chamamos isso de espólio, o espólio vai arcar com essa indenização. Então, não é que os meus herdeiros tenham que pagar a indenização no cível. Se eu não deixar bem nenhum, paciência, aquele débito vai ser encerrado porque eu faleci e não deixei bens. Agora, se eu deixei bens, antes desses bens passarem para os meus herdeiros, esses bens vão ser responsáveis por saldar os meus débitos, entre eles o débito em relação à indenização no cível referente à condenação criminal que eu tive. Essa advertência, ela consta de forma expressa na Constituição Federal. E é em relação a esse primeiro princípio que nós vimos, da intranscendência. Segundo princípio, legalidade. Aqui nós temos no texto constitucional que não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, para ter uma conduta criminalizada, eu preciso, antes disso, que haja uma lei expressamente tipificando aquela conduta como crime. Eu não posso olhar para a conduta de alguém e dizer isso é uma aberração, isso é um absurdo, vamos punir. Não. Antes, nós precisamos de uma lei penal para depois nós podermos dizer que é crime e, na sequência, punir aquilo. Com as mudanças tecnológicas, muitas condutas, elas caem nesse limbo. A partir do momento que acontece o problema, o legislador se dá conta que aquela conduta precisa ser criminalizada. Mas eu não tenho como criminalizar hoje e punir uma conduta que foi praticada ontem. Então, quando eu criminalizo em lei, tem que ser em lei, eu não posso fazer um decreto criando uma conduta que eu vou chamar de crime, eu preciso de uma lei estricto sensu, e essa lei tem que ser anterior à punição, anterior ao fato, anterior à conduta. É interessante que a própria Constituição diz, também não haverá pena sem prévia cominação legal. Então, eu cito em aula normalmente isso. Quando acontece algum crime
bárbaro. Nós olhamos para aquilo e ficamos com vontade de punir ao máximo aquela pessoa, deixar ela presa de forma perpétua. Mas isso não é possível no Brasil. Por quê? Porque nós temos que respeitar as penas previamente estabelecidas para cada conduta que nós nominamos crime. Eu não tenho como ir além, eu não tenho como punir fora do que está expressamente previsto no tipo penal. Terceiro princípio constitucional explícito é a individualização da pena. Aqui, a própria Constituição fala que a lei, no caso nós temos tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal, vai individualizar a pena, vai regular como vai ser essa individualização. Então, a nível de Código Penal, nós temos a dosimetria da pena. O cálculo, é feito um cálculo para determinar qual é a exata pena que aquele condenado deve cumprir. E aqui é interessante, às vezes nós temos dois acusados com condutas praticamente iguais, que têm penas diferentes. Por quê? Por causa da individualização. Eu posso ter uma situação que um dos acusados, dos condenados, já é o que a gente chama de menor penal. É aquela pessoa que está na faixa etária aí 18 até completar 21 anos. Essa pessoa tem uma atenuante. Ou eu posso ter um outro acusado, que agora já é condenado, que tem outras condenações nos últimos 5 anos. E aí, por ser reincidente, ele vai ter uma pena maior. É isso que é a individualização da pena. É considerar as peculiaridades do acusado e do fato para estipular exatamente qual é a pena que cada pessoa individualmente irá cumprir. Além disso, a Constituição fala em pena privativa ou restritiva de liberdade. O nosso Código Penal só fala em privação, né? Não fala em restrição de liberdade. A perda de bens, a pena de multa, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos. Aqui é importante lembrar que lá no Código Penal nós temos basicamente 3 tipos de pena. As penas privativas de liberdade, a prestação de serviços à comunidade, a prestação pecuniária, a limitação de final de semana. E nós temos, por último, terceira modalidade, a pena de multa, que veremos de forma detalhada em outra aula. Na sequência, nós temos a proibição de aplicação da pena de morte, de pena perpétua, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Aqui a gente acaba respondendo aquele questionamento sobre a pena de morte. Muita gente se pergunta se o Brasil adotasse a pena de morte, como seria a questão carcerária. O que tem que ficar claro é que nós temos como cláusula pétrea, ou seja, nós não podemos mexer isso na Constituição, é uma daquelas cláusulas, para usar uma expressão que ficou famosa, imexível. Nós temos a proibição de aplicação da pena de morte, a não ser que o Brasil esteja em guerra declarada, uma guerra externa, e aí sim, em situações externas, né, da guerra, é possível aplicar a pena de morte por fuzilamento. Mas em situações domésticas, internas, nossa legislação enquanto brasileiros, não é possível aplicar a pena de morte. E eu diria que nem com uma revolução é possível instituir a pena de morte, porque nós, Brasil, assinamos documentos internacionais que aceitam que os países que já aboliram a pena de morte da sua legislação doméstica não podem voltar a impor esse tipo de pena. Então, para quem é adepto dessa modalidade de pena, sinto informar que não é possível
nós instituirmos a pena de morte no Brasil. Segunda situação é a pena perpétua. Nós temos uma limitação temporal, eu não posso determinar que alguém vá ficar preso por toda a sua vida. Essa limitação temporal até 2019 era de 30 anos, e nós temos agora, a partir de janeiro de 2020, nós temos 40 anos como limitação temporal. Aqui é importante lembrar que não é assim, a pessoa pode ficar no máximo 40 anos presa no Brasil. Não, eu brinco que é 40 anos de uma vez, porque se a pessoa sair e cometer um outro incidente, ela vai poder ficar mais de 40 anos. E nós temos uma questão técnica que é a unificação. Então, se a pessoa foi condenada a, por exemplo, 120 anos em regime inicial fechado, essas penas altas, quando envolve principalmente vários homicídios, ocultação de cadáver, que o somatório das penas acaba dando valores tão altos, nós usamos o somatório para o cálculo dos benefícios penais. Então, eu não uso o limitador 40 anos, eu vou usar a pena real para calcular com quanto de cumprimento de pena em regime fechado aquela pessoa pode ir para o regime semiaberto. E estou mencionando isso porque pode acontecer de alguém cumprir 6 anos e depois desses 6 anos nós temos aí uma unificação de mais uma condenação de um outro processo, sei lá, de roubo, que acabou saindo condenação, transitou em julgado. E aí veio mais uma pena. Então, é feita uma nova unificação, e nessa nova unificação é como se zerasse o marco. A partir do momento em que somou tudo, nesse caso, somou também o roubo, eu volto a limitar a, no máximo, 40 anos. Então, na realidade, é possível alguém ficar preso no Brasil, sim, por mais do que 40 anos. Depois nós temos a separação dos apenados. Então, a ideia da Constituição é que nós tenhamos estabelecimentos diferentes. A Lei de Execução Penal vai falar aí em separação conforme o regime. Então, se for regime fechado, nós deveríamos cumprir em penitenciárias. Se for regime semiaberto, em colônia agrícola ou industrial. E se for regime aberto, em casa de albergado. Além disso, deveria ter uma separação conforme o crime, conforme a idade, conforme o sexo. Em relação ao sexo, o que eu friso, nós tivemos aí situações de mulheres colocadas em celas junto com homens e tendo sido vítimas de crimes sexuais. Então, o que se exige desse texto constitucional é a separação em relação a sexo. Homens e mulheres não podem ficar no mesmo espaço. É possível ter um complexo em que, nesse complexo, há uma ala específica para mulheres. E o STF já se manifestou em relação a isso, não viola a Constituição. O que eu não posso é ter mescla, ter uma mistura entre homens e mulheres. Depois, nós temos o princípio de respeito à integridade dos presos, então, tanto a integridade física quanto moral. E, por último, no que diz respeito à Constituição, o direito à amamentação quando a mãe estiver presa. Aqui, nós falamos mais em um direito da criança do que propriamente o direito da presa. Claro que tem direito por parte dos dois, né? Tanto da presa quanto do seu filho, mas eu friso no direito da criança, porque nós já tivemos decisão do STF e depois alteração no Código de Processo Penal, falando aí na questão das crianças. Então, indivíduos até 12 anos, caso a mãe tenha sido presa de forma preventiva e o crime não tenha aí como vítima a criança, é possível que essa mãe vá
para prisão domiciliar em virtude da criança. Então, aqui, de novo, se falou no direito da criança mais do que o direito da presa. Agora, vamos falar um pouco sobre os princípios do garantismo penal. Uma advertência para quem nunca ouviu falar em garantismo penal: o garantismo é uma teoria ligada a um autor italiano chamado Luigi Ferragnoli, em que se defende um sistema com o máximo de garantias possíveis. É um sistema extremamente legalista. E no garantismo, o Ferragnoli coloca 10 axiomas, 10 princípios básicos. E nós vamos falar, dentre esses princípios, daqueles que têm ligação com a pena. Então, o primeiro deles é nulla pena sine crimine, ou seja, é nula a pena se não há um crime. Aqui nós temos o princípio da retributividade penal. A ideia é que a pena vai suceder um delito, ou seja, eu preciso necessariamente que a pessoa cometa um crime para poder impor uma pena. Eu não tenho como pegar alguém aleatoriamente e dizer: vou te aplicar uma pena para pacificar a sociedade. Vou dizer que foi tu e está tudo certo. Não, eu preciso efetivamente que aquela pessoa tenha praticado o crime para que eu possa aplicar a pena. A pena é uma consequência, já diria o Kant, né? A pena é algo negativo que vem em resposta de outra situação negativa, que é o crime. Segundo o princípio garantista, nulo crimen sine lege, ou seja, é nulo o crime se não há lei. Aqui nós temos de novo o princípio da legalidade. E aqui lembrando, a lei tem que ser clara, a lei tem que ser prévia, né? Tem que ser anterior, a lei tem que ser taxativa. As pessoas têm que entender qual conduta está criminalizada. Terceiro princípio, nulla lex penalis sine necessitate, ou seja, é nula a lei penal se não há necessidade. Aqui nós temos o princípio da necessidade, ou seja, a lei penal ela é necessária para proteger um bem jurídico relevante. Se eu não tenho essa necessidade, eu não tenho que ter uma lei penal. Eu não tenho que criminalizar. As condutas que são criminalizadas, em tese, elas têm que ser condutas graves. Aquelas condutas que outros ramos, seja do direito, seja da moral, seja da religião, não deram conta. O direito penal é a última ratio, é a última tentativa de controle. Então, eu preciso ter necessidade para que haja a criminalização da conduta. Falando agora em outros princípios. O primeiro deles é o da proporcionalidade das penas. E aqui nós temos uma bipartição. Ele vai proibir tanto a proteção deficiente, ou seja, deixar o bem jurídico tutelado pela norma aí à mercê de qualquer pessoa que pratique aquela conduta, porque a proteção é muito pequena, e também a gente proíbe a proteção em excesso, ou seja, quando se pune demais. Aqui, para falar da proporcionalidade, eu vou retomar uma situação relativamente recente que o STF julgou em relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal. Nesse crime, nós temos a falsificação de medicamentos. Esse crime é crime hediondo e ele prevê, além da falsificação de medicamentos, uma série de outros itens que, se falsificados, vão ficar sujeitos a uma pena mínima de 10 anos. E aí você talvez esteja pensando, gente, mas falsificar medicamento é uma conduta extremamente grave, tem que ser crime hediondo, e sim, está certo ter uma pena de, no mínimo, 10 anos. Acontece que entre os outros itens que são criminalizados nesse tipo penal,
nós temos os saneantes, água sanitária, detergente, os cosméticos. Então, um rímel, um batom, um hidratante corporal, um desodorante. Se eu falsificar esses itens, a pena mínima é 10 anos. Se eu matar alguém, homicídio simples, a pena é menor. Gente, isso evidentemente é desproporcional. E foi isso que, no primeiro semestre de 2021, o STF entendeu que não o crime, que a pena, que o preceito secundário deste crime era inconstitucional. E aí, o resultado foi uma situação super interessante. Nós tínhamos, até 1998, uma outra pena para esse crime, que era de 1 a 3 anos. E aí o STF, ao reconhecer a inconstitucionalidade da pena deste crime, acabou repristinando, né? Reavivando, digamos assim, a pena antiga de 1 a 3 anos. Então, um exemplo do que seria a proteção em excesso. O próximo princípio é proibição da dupla responsabilização por fato único, que nós chamamos de princípio do ne bis in idem ou non bis in idem. Esse princípio ele vai significar que nós só podemos responder por um fato uma vez. Então, se eu respondi por um crime fora do Brasil, no caso do Brasil também instaurar um processo penal para apurar aquele incidente, peraí, 2 vezes eu não posso ser penalizado. Então, até pode sair sentença condenatória aqui, mas a pena que eu cumpri no outro lugar vai poder ser descontada. Se eu já cumpri lá, tem que extinguir aqui. Ou até internamente, se eu respondi em relação a esse fato e fui absolvido, se não tiver prova nova, não tem como me acionar de novo para que eu responda criminalmente de novo. Bom, o próximo princípio, ele dá muito o que falar, que é o princípio da vedação ao crédito carcerário. Eu imagino que você já tenha pensado sobre isso. Bom, e se alguém for acusado de homicídio sem corpo? E essa pessoa é condenada por um homicídio sem corpo. E um tempo depois, a suposta vítima desse homicídio consumado aparece viva. Se esse sujeito que já cumpriu a pena pelo homicídio, se ele matar, tá tudo certo, né? Porque ele já foi condenado. Não, gente. Situação de filme que na vida real brasileira não vale. Nesse caso, em relação à primeira condenação, a pessoa vai poder buscar reparação, indenização do Estado, mas não existe crédito carcerário. E isso tem que ficar claro para você quando a gente fala em prisão preventiva, por exemplo. Alguém foi preso preventivamente, ficou lá 2 meses preso e é absolvido. Essa pessoa, ela não tem direito de ficar com aquele crédito de 2 meses que ela ficou presa. Ah, eu vou ameaçar alguém porque eu tenho em haver do Estado 2 meses. No Brasil, não existe crédito carcerário. Se eu fiquei presa de forma injusta, eu até posso buscar a indenização do Estado, mas colocar aquilo numa poupança e dizer, olha, tá aí reservado, quando eu cometer algum crime, desconta aí do que está anotado na minha fichinha, isso não dá para fazer. E por último, nós temos o princípio da suficiência concreta da pena. A ideia é que a pena tem que ser suficiente para dar uma resposta estatal em relação àquela situação. Isso está ligado à proteção correta, nem a mais nem a menos. Então, ela não pode ser nem deficiente, nem em excesso. Ela tem que ser suficiente. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula sobre princípios penais. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau, gente!